Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Belezinha? Saúde? Paz do Senhor? É isso aí, vamos lá. Mais um dia abençoado, né? Hoje, dia 9 de março de 2026. Estamos aqui, como sempre, praticando nosso exercício diário. E tirei agora esse tempinho para trocar essa ideia com os irmãos aí, beleza? Legal. Agradecer mais uma vez você que tem dado essa força aí, tá assistindo o vídeo, tá aí compartilhando com os irmãos, deixando um comentário. Isso aí é muito importante, beleza? Ontem, dia 8, foi Dia Internacional da Mulher. Parabéns mais uma vez para você, mulher. Um papel muito importante. Tão importante quanto o papel do homem, mas como somos uma só carne, né? Nós precisamos muito de vocês, mulheres. Precisamos muito de vocês, muito mais do que vocês imaginam. O homem, ele sozinho, ele tende ao fracasso, ele tende a se perder. E o papel da mulher é esse, ajudadora, né? Ela que vai estar do lado ali, dando aquela força, aconselhando, ajudando. Porque entendemos que o homem forte, ele só se torna forte e esteio de uma casa, de uma família, quando ele tem uma mulher forte para lhe ajudar no momento de fraqueza. Porque nós, homens, temos nossos momentos de fraquezas e não é vergonha declarar isso, nem pedir ajuda. E feliz o homem que tem uma mulher sábia ao seu lado. Vamos falar um pouco sobre isso. E para falar sobre isso, né, eu quero citar um texto que está no livro de Esther, a partir do versículo 1. Ao contrário do que geralmente se faz, né, o livro de Esther, essa mulher maravilhosa, Radassa, se tornou rainha e teve uma atitude corajosa que salvou o seu povo de um terrível fim. Mas eu não quero falar sobre Radassa, não quero falar sobre Esther, eu quero falar sobre Vasti. Esse livro de Esther, ele começa dizendo que existia um rei com o nome de Xerxes, que tinha seu palácio na cidade de Suzã e governava sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Toda essa extensão desse continente africano, Chifre, aquela região hoje em dia conhecida com esse nome, ele era um rei muito poderoso e seu palácio era muito luxuoso. E ele tinha uma rainha que se chamava Vasti. E no terceiro ano do seu reinado ele quis dar uma festa, suntuosa festa que durou vários dias, para celebrar esses 3 anos de reinado e também reafirmar seu poder, né? Mostrar suas riquezas para os seus súditos. Então essa festa foi uma festa muito suntuosa, que ele chamou esses representantes de todas as províncias, os nobres, e também abriu a parte interna do seu palácio, não dentro do palácio, mas os jardins, para
todo o povo. E ali ele ordenou que fosse servido à vontade alimentos e vinhos. 7 dias de banquete para o povo. E essa festa já durava bem mais tempo. Geralmente as festas do rei demoravam mais de meses, né? Mas ele deu uma reunião, nesses banquetes ele teve uma reunião num local com os governantes das províncias, os nobres, seus conselheiros. E já estando ele bem alegre, ele quis que todos contemplassem a beleza, ele estava muito alegre, né, da sua rainha, que, diga de passagem, porque a Bíblia relata que ela era muito bonita realmente, era uma mulher linda. O que tinha de linda tinha de arrogante, né, de tola. E ela foi chamada à presença do rei, que ela estava numa parte mais interna do palácio, dando uma festa também para as esposas, né, desses nobres. E ela simplesmente disse que não ia. Ela foi chamada à presença do rei e falou: não vou, estou aqui com as minhas amigas, estou bem aqui, o rei está lá, já está bêbado já, e eu não vou. E não foi. Mandou dizer lá os mensageiros, falou: pode falar para o rei que eu não vou não. E isso afrontou muito o rei, né? Porque, imagina, diante de todos os seus súditos, os nobres, né? Os governantes das províncias, a esposa do rei não atendeu o chamado do rei. Então aquilo foi uma coisa muito vergonhosa, né, para ele. E aquilo custou muito caro para Vasti. Quando ele recebeu essa mensagem, ele tomou conselho nos conselheiros. Falou: existia uma lei, né? Você não podia ir à presença do rei, nem se aproximar dele se ele não te chamasse. Se você tentasse se aproximar ou tentasse falar com o rei, sem ele tivesse te chamado, você seria executado. E ninguém podia se aproximar sem o rei, sem que o rei chamasse, apontasse o cetro e mandasse você vir até ele. E não atender um chamado do rei era a sentença de morte. E foi o que aconteceu. Ali a Vasti recebeu uma sentença não de morte, mas ela perdeu a condição de rainha. Ela foi destituída do cargo de rainha, porque ninguém queria aceitar, né? Porque, imagina, os nobres falaram: rei, se a sua mulher disse não a um chamado teu diante de todo o seu reinado, o que as nossas mulheres vão pensar, né? Também vão querer se rebelar, não vão obedecer mais meu marido. E isso, naquela época, era muito grave. Então foi uma mulher insensata, né? E o Provérbio 14 fala da mulher insensata, né? Mas fala da mulher sábia. O Provérbio 14 diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Já é uma passagem, é um provérbio muito dito. Eu creio que não existe uma pessoa que não tenha ouvido ainda esse provérbio. A mulher sábia edifica o seu lar. Porém, Vasti foi tola, né? Não era o momento para ela ficar de birra com o rei. Porque apesar que ele era marido dela, com certeza eles tinham intimidade, mas ele estava diante do seu povo, então ali ele era o rei, inclusive o rei dela.
Olha que loucura. Ela tomar essa atitude. Não sei se ela achou que não ia acontecer nada. Não sei o que passou na cabeça dela. Não sei se ela valoriza mais as suas amigas lá, né, o seu momento. O meu momento. Agora tem esse negócio, né? Não, agora eu tô no meu momento. Tem que se fazer uma avaliação, né? Porque ela podia, de repente, agir assim, correr na intimidade, né? Diante de pessoas próximas. Porque isso aí, entre, né, um casal, às vezes tem momentos e momentos. Porém, naquele não era o momento. Então, hoje, né, eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa responsabilidade de entender o momento em qual você deve se posicionar da forma correta. Muitas vezes perder é ganhar. Porque, dado o momento, e se o momento for inoportuno, pode acontecer um desastre. Vemos que Vasti amargou um desastre por uma decisão, em um momento. E eu pergunto para vocês, será que Vasti se arrependeu? Eu acredito que sim, né? Porque a vida de rainha não iria ser ruim não, né? Ter todo aquele poder, todas aquelas concubinas, eu acho que o nome era esse, não sei o nome que era, que estava ali para servir ela. Devia ter pessoas para ajudar a dar banho, para ajudar a vestir, para maquiar, para fazer companhia. Ela era a rainha. Depois do rei, né? Ela era a rainha. Então, ela perdeu tudo isso por conta de uma decisão errada, de um momento. Então, temos que prestar muita atenção nesses momentos, tá, mulher? Porque eu vejo muita coisa acontecer nessa caminhada de aconselhar pessoas, essa vivência, e eu já vi muitas famílias ser destruídas por um momento. A pessoa tinha certeza que era isso que ela queria, tinha certeza que não ia admitir mais, né? Há um tempo atrás eu vi uma família, né, já não é jovenzinho não, pessoa com quase 20 anos de relacionamento, filhos já grande, e por conta de falta de sabedoria, a mulher botou tudo a perder. Entendeu que o momento do marido é um momento difícil de afirmação no trabalho, não estava bem por algum momento. E ela, ao invés de ser ajudadora, auxiliadora, aquela que vai botar a mão no ombro, filho, vai dar tudo certo, filho, amanhã vai ser um dia melhor, vamos colocar diante de Deus, vamos buscar o Senhor, né? Vamos caminhar aí mais um pouco. Não deu certo agora, mas vai dar. Chegamos até aqui, vamos resistir. Mas não. O cara estava cheio de problemas relacionados a algumas áreas da sua vida. E a mulher estava ali, ó, fustigando o ouvido do cara, perturbando. E dado momento ela achou que ele não estava mais gostando dela. Porque ela estava procurando ele. Você me entende o que eu estou falando. E naquele momento ele não estava bem, pô. Ele não estava com cabeça para pensar naquelas coisas. E a mulher achou que aquilo ali, que ele não gostava mais dela, ou que tinha outra mulher, e não era o caso. E simplesmente falou, ó, vai embora. Cara, por causa de um momento. E o cara falou, você tá me mandando embora? Eu falei, ah. E talvez ela achou que ele não fosse embora, e ele foi embora. E não voltou mais. E hoje já tem outra família, hoje está aí uma mulher, encontrou uma mulher sábia, ou uma mulher que talvez aprendeu com seus erros. Isso é importante, aprender com os erros, que errar todo mundo erra, né? E essa mulher, ela não
não observou e jogou fora um casamento de muitos anos. Podia estar tudo bem agora, mas ela resolveu ser tola. Será que ela se arrependeu? Sim. De momento, não. Né? De algum... Passa uma semana, 2 semanas, não, porque é isso e aquilo. Mas depois, as consequências vêm, filho. Como veio para Vasti. Imagina, de rainha, e agora quem era Vasti? A Bíblia não fala mais dela, mas com certeza ela perdeu muito. Ela já não era mais rainha, não sei para onde foi, ela foi mandada. Podia ter morrido, mas a Bíblia não fala sobre isso, então não dá para conjecturar nada a esse respeito. Mas o fato é que ela foi tola. Então, o que eu quero deixar para você, mulher, né, hoje, né, em celebração desse dia aí da mulher, seja sábia. Nós precisamos de vocês. Nós temos particularidade, nós homens temos particularidades que só vocês podem suprir. Nós somos, né, muitas vezes turrão, às vezes truculento, às vezes... Mas aí essa parte Deus fez a mulher perfeita para nos encaixar e nos ajudar. Mas muitas das vezes vocês não sabem o poder que vocês têm de persuasão, para não entender o tempo, o momento. E às vezes agem dessa maneira. E, como dizem, entorna o caldo, né? E muitos relacionamentos vão por água abaixo. Poxa, que papel lindo que vocês têm. Gerar vida no seu útero, né? A mãe que cuida dos filhos. O pai é aquele que sustenta com a sua força. Mas a mãe, né, como se tem referência da mulher e da mãe, é ternura, aquela que cuida, o afeto. Então, esse dia da mulher, que foi ontem, né, mas estou falando hoje, procure se valorizar. É tanta notícia aí de homens truculentos, relações tóxicas, feminicídio. Nunca ouvi falar tanto de feminicídio como nos últimos tempos. O povo tá louco por conta, eu já falei sobre isso aqui, as coisas que estão acontecendo aí nesse tempo, tá deixando todo mundo louco, acelerado. Eu acho que, não sei, que as pessoas estão deixando de dar valor às coisas mais importantes. E não sei o que passa na cabeça de alguns homens aí. Essa mulher é minha e é minha posse, e ninguém é posse de ninguém, não. Quando um não quer, dois não briga. Eu aprendi isso. Coisa louca, que eu acho que um é dono do outro e tem que, não quer, tem que rasgar, tem que matar, tem que destruir. Não quer, separa, vida que segue. Logicamente, é o que a gente deseja, mas vocês vão ficar se matando, vai se esfaquear, dar tiro no outro. Um ciúme louco. Uma doença. Isso não é mais isso não é amor, não, isso é doença. Porque nós temos que nos valorizar. E isso aí eu agora falo para o casal, né? Porque homens também morrem, né? Mas estatisticamente é incomparável, né? E infinitamente maior a quantidade de mulheres que são vitimadas em relações tóxicas e vêm a óbito aí, são agredidas de forma muito violenta. Então, eu peço para você, mulher sábia, né? Mulher, eu ia falar tanto de mulher sábia, né? Tem Ruth, própria Esther. Olha, muitas mulheres sábias que tiveram um papel importante na vida do homem, né? Você vê o ministério de Jesus aí, muitas mulheres o seguiam, ajudaram o tempo todo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Temos aí
Marta e Maria, irmã de Lázaro, Lázaro amigo de Jesus. E eu queria falar um pouco sobre isso também, né? Lázaro amigo de Jesus, amigo. A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro, né? Então você, mulher, procura selecionar melhor suas amizades. Porque a pior coisa que tem é quando só você é amiga na relação, né? Mas quando você encontra um amigo ou uma amiga, encontra um tesouro. Porque não tem preço. E eu particularmente tenho poucos amigos, mas tem alguns amigos que são sinceros, são amigos de verdade. Aquele que não faz esperando nada em troca, é simplesmente por amizade. A Bíblia fala que Davi tinha um amigo, filho de Saul, Jonatas. Jonatas era amigo de Davi. Você vê que a amizade é uma coisa muito linda, uma coisa muito pura. Jesus fala para os seus discípulos, né? Que agora vocês são meus amigos. Coisa linda. E eu convido você, mulher, e você, homem também, a ter Jesus como amigo. Porque o amigo é aquele que vai te ajudar. E Jesus, né? Ele é o melhor amigo que você pode encontrar. Ele é Deus, ele é Senhor, mas ele é amigo. Sabe, que amigo é aquele que te ajuda nas horas que você mais precisa. Imagina ter um amigo que é Deus. Olha, eu tenho uma relação íntima com o Senhor. E eu chamo o Senhor Jesus, meu Deus, meu Senhor, meu Pai, mas chamo de meu amigo, porque as bênçãos, o livramento, as misericórdias, quando as coisas parecem que estão complicadas, ele vai lá e traz a solução. Por isso que eu não canso de falar desse amor, não canso de glorificar esse Deus e bendizer o seu nome, dar graças e contar para todos, igual eu faço para vocês agora, quão grande é o nosso Deus. Tem um louvor, né? Quão grande é o meu Deus. É muito lindo esse louvor, porque realmente é um louvor de quem é grato, né? Quem tem gratidão. E essa pessoa, ela não se cansa de falar. E seus pensamentos, né? Eu vi um louvor esse dia que fala que a pessoa quer Deus. Não lembro bem, mas quero Deus, eu já tenho Deus. Ele mora dentro de mim, o Espírito Santo, meu amigo, mora dentro de mim. Então, todo o tempo meus pensamentos, e eu creio que os seus pensamentos também devem ser assim, não sei, deve estar conectado com as coisas do alto. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser sempre Deus. Eu aprendi assim, Deus, família, igreja. E a gente vê que às vezes as pessoas, né? Eu vi um vídeo e o cara perguntava, o cara é cristão, o que é que se tirasse de você hoje que você ficaria, que você ia morrer, você não ia aguentar, aonde diz, minha família, a minha esposa, meus filhos, meu trabalho, a minha saúde. Aí o entrevistador falou assim, mas o mais importante você não citou, né? Aí o cara, sim, a minha fé, o meu Deus. Aí o cara perguntou assim, engraçado, né? Por que você colocou ele no final da lista? Devia ser o primeiro. Você pode perder tudo nessa vida, você não pode perder a tua fé, você não pode perder a salvação, você não pode perder Deus, porque esse pode restaurar tudo. Lembra de Lázaro que eu citei aqui? Amigo de Jesus? Lázaro tinha morrido, mas ele era amigo de Jesus. Já tinha 3 dias, já cheirava mal, mas ele tinha um amigo. E se Jesus ressuscitou o amigo Lázaro, ele vai ressuscitar a você. Talvez não fisicamente, mas ele tem poder para isso. Mas eu tenho certeza que ele pode ressuscitar áreas da sua vida. Pode ressuscitar a sua mente, seu coração, a sua alma. Ele restaura, ele cura, ele salva, ele liberta. Você entendeu a importância de se ter um amigo? Porque
Para mim, amizade é isso, é aquele que ajuda sem esperar nada em troca. E, engraçado, é de graça. A salvação é de graça. É pela graça. Você não precisa pagar nada por isso. Jesus não precisa de nada em troca. Ele não precisa de nada de nós. Ele é Deus, nós somos criatura. Nós precisamos dele. Você acha que ele precisa da tua atenção? Miríades de anjos estão lá ao redor dizendo: Santo, Santo é o Senhor e sua glória está sobre toda a terra. Ele não precisa da tua atenção, não. Jesus não é um carente. Deus não está carente. Ele precisa de você. É você que precisa dele. Você que precisa se aproximar dele. E ele está aí aqui, pertinho. Tem sempre, em algum momento, ele está se apresentando a você. Porque ele falou que estaria conosco todos os dias, até que ele voltasse. Você reparou que a gente não falou nem de religiosidade aqui? E quando fala de Jesus, fala de Deus, as pessoas já pensam, né? Do crente chato que bate na porta, daquele parente crente que quer fazer discurso do aniversário. Perdão. Naquele compromisso da igreja, ou de repente ter que mudar alguns hábitos. Não estou falando disso. Isso aí é outra coisa. Isso são consequências, talvez. São frutos de uma mudança interna. Esse é um ponto-chave. A batalha que nós enfrentamos internamente. A resistência que nós enfrentamos. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, que existe uma luta, né? O corpo e a alma, eles militam. Lutam o tempo todo. E algumas batalhas a gente já venceu, mas outras a gente ainda está lutando. E eu tenho uma coisa para te dizer, essa luta não acaba não, só no céu. Se você tem uma área da sua vida que você já venceu, não sei, se é uma coisa que te fazia mal, e talvez você nem sabia disso, você é um pecado, alguma coisa que se afasta de Deus e você não percebe que isso aí é uma coisa ruim. Muitas vezes você acha que é boa, né? Tem coisas que no momento parece que é bom, só por um momento. Mas enfim, a luta não vai parar. Algumas lutas você já venceu, mas outras você continua lutando. E segue a vida, dia após dia, né? Lutando, colocando diante de Jesus. Às vezes você dá uma recaída, se arrepende. Arrependimento, não é remorso não, tá? Porque você erra, se arrepende, erra, se arrepende, erra, se arrepende. Já virou remorso, né? Se você não faz nada para, vamos dizer, sanar, né? Para parar com esse hábito, se podemos chamar de hábito, pecado. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que vivem pecando. O pecado é um acidente. E a tendência, ou pelo menos o alvo, é que você peque cada vez menos. Não achando que vai ser santo, não achando que a sua salvação depende disso, ok? Ainda bem que não depende disso, né? Senão ninguém ia se salvar. Nossa salvação está nele, o Senhor Jesus, aquele que se fez Cristo, morreu por nós. Ressuscitou por intermédio do Espírito Santo de Deus. E hoje está sentado à direita de Deus. É o nosso advogado, intercede por nós, a nosso favor. É isso. Começamos a falar aqui sobre mulher sábia, né? Falamos sobre amizade, falamos sobre comportamento, sobre salvação. O importante é, tirar até o óculos aqui, se posicione
Se posicione. Não deixe que as pessoas façam isso por você. Abre a sua mente e descubra quem você é em Deus. Você não é o que as pessoas pensam. E muitas vezes nós não somos nem o que nós pensamos que somos. Nós precisamos nos descobrir em Deus, para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Muitas pessoas estão aí com crise de identidade, não sabem para onde vai, e acaba refletindo isso na sua vida financeira, no seu trabalho, no seu relacionamento. Acha que o problema está em todo mundo, menos em você. Então se posicione, se coloque diante de Deus, que Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a libertação. Só nele, mais nada. Outras coisas, até salutar, são paliativos, mas a cura da alma, aquele lugarzinho especial que Deus deixou, só pode ser preenchido por Ele, Jesus. Deus abençoe a todos, esse foi o vídeozão da semana. Mais uma vez, feliz, não vou dizer Dia das Mulheres, Semana das Mulheres, Mês das Mulheres. Sejam felizes sempre, porque vocês são mais que especial. Deus abençoe. Fui.